Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer, privilégio estar aqui com vocês, compartilhar, pensar um pouquinho a respeito de algumas coisas, características de Deus, do amor de Deus sobre nós e o relacionamento que nós entendemos que Ele deseja ter com a gente. Vamos orar mais uma vez? Deus, como foi falado hoje, é o Teu reino, Senhor, é a respeito da Tua presença, é a respeito da Tua vontade, é a respeito de quem Você é a respeito do Teu domínio, do Teu governo sobre nós, Pai. Não é a respeito de nós mesmos, não é a respeito do estado que nós estamos, mas é a respeito dos Teus sonhos, de tudo que nós podemos nos tornar, conforme nos submetemos à Tua vontade, conforme nos entregamos ao Teu domínio, conforme reconhecemos a Tua soberania e que Você é verdadeiramente o Deus eterno, que reina para toda a eternidade. Dá-nos coragem para escolhermos esse entendimento e vivermos sob essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que a igreja é o lugar mais seguro para nós ouvirmos uma mensagem perigosa. Porque se nós realmente levarmos a sério aquilo que aprendemos na comunidade, aquilo que aprendemos através da palavra de Deus, provavelmente a gente vai acabar se encontrando em uma situação que foge da nossa própria zona de conforto, que foge das nossas capacidades, onde a gente vai inevitavelmente depender de Deus, que a gente vai inevitavelmente se encontrar fazendo alguma coisa que vai além das nossas próprias possibilidades, para que Deus seja Deus e Deus haja da maneira que Ele deseja agir na vida da gente. Se a gente realmente acreditar naquilo que a gente ouve em uma comunidade, em um lugar como esse, eu acredito que vai haver inevitavelmente um processo de mudança na gente. Normalmente, ou infelizmente, muitas vezes não é o fato de que você está cheio de esperança, que você está pegando fogo por Jesus, que te traz a uma comunidade como essa. Muitas vezes é que a gente está cheio de culpa, que a gente não gosta, o rumo que a nossa vida tomou, que acaba trazendo a gente para um lugar como esse. A gente vem meio que tentar deixar as mágoas para trás, vem tentar chacoalhar a culpa, vem tentar tomar um banho de esperança para encarar essa vida difícil que a gente vive por aí. Tudo bem, não tem problema. Hoje eu quero falar um pouquinho exatamente a respeito de uma pessoa em específico que viveu muito tempo desse jeito. E esse cara que viveu sob muito medo. Se você for ler o livro de Juízes, eu acho que o livro de Juízes deveria ser um livro censurado para menores, porque é um livro muito intenso, tem muito sexo, muita violência, mas é interessante que a Bíblia ela é muito honesta a respeito desses termos, a respeito da forma que ela apresenta essas coisas. Eu acho que às vezes a gente tem medo de encarar quão cru é a maneira que a Bíblia apresenta a própria natureza humana e as escolhas nossas, as escolhas humanas diante dessas coisas. E o livro de Juízes, ele apresenta isso de uma maneira muito honesta, ele não foge desses temas. E tem um ciclo que, se você for observar, se você ler no livro de Juízes, você vai encontrar que ele fica muito claro. Primeiro, as pessoas, o povo de Israel está caminhando e eles fazem uma escolha, eles escolhem abandonar a Deus, eles escolhem se afastar de Deus. E porque eles escolheram se afastar de Deus, as coisas começam a dar muito errado para eles. E normalmente vem um opressor, vem um rei de fora, vem um líder de uma outra nação e começa a oprimir, começa a escravizar esses caras, o povo de Israel. E eles, naquela situação, no fundo do poço, eles clamam a Deus, eles se arrependem, eles reconhecem que eles se afastaram de Deus, e conforme eles clamam a Deus, se arrependem e mudam de vida, aí Deus levanta um libertador, um juiz no meio do povo, que vai liderar o povo contra esse opressor, e nessa liderança, através dessa liderança, ele também traz o povo mais perto de Deus, e as coisas, elas tomam um rumo
como deveriam ter. O povo se recupera, as coisas melhoram e tal. E aí eles começam a viver de uma maneira, gradativamente, eles começam a tomar conta da vida de novo, como se eles não dependessem mais de Deus. Não é que eles se afastaram de Deus, é pior que isso. Pior do que a gente se afastar de Deus é a gente continuar frequentando uma comunidade como essa, mas com a impressão de que nós temos controle sobre a nossa vida, de que as nossas escolhas é que vão nos levar a algum lugar, de que o nosso próprio talento é que vai nos colocar nessa ou naquela posição. Se nós vivemos numa comunidade como essa, ouvindo as mensagens que provavelmente são compartilhadas aqui, e ainda acreditamos de que nós temos o controle, ou que nós deveríamos ter o controle, eu acho que a nossa situação ela é um pouco pior daquele que tem coragem de simplesmente se afastar de Deus, simplesmente romper com Deus, porque ele pelo menos teve a coragem de expor publicamente que essa é a escolha dele. Eu acho que muitas vezes nós acabamos sendo muito mais covardes do que aquele que tem coragem de dizer: eu rompi com Deus, eu abandonei a fé. Porque a gente continua frequentando a mesma comunidade, a gente continua ouvindo as mesmas mensagens, a gente continua fazendo as mesmas orações, porém no nosso coração aquilo não significa mais nada, porque nós já escolhemos a maneira que nós vamos viver, nós já escolhemos o nosso próprio caminho. E aí, conforme eles optam por esse caminho, o ciclo vai se repetir, e aí inevitavelmente eles acabam se afastando de Deus. Porque eles se afastaram de Deus, vem um outro opressor, e um novo juiz, e um novo arrependimento, e um novo ciclo. Esse ciclo ele se repete no livro muitas, muitas, muitas vezes. Eu queria chamar a atenção de vocês para um momento em um desses ciclos. Eu não vou ler o texto, mas eu gostaria muito que você lesse depois na sua casa, e você vai encontrar o texto, a história desse cara, desse juiz que eu vou comentar, no capítulo 6 de Juízes, certo? Depois vocês dão uma olhada lá. Mas um processo interessante, que conforme Deus, ele responde ao arrependimento do povo, e conforme ele responde ao nosso arrependimento também, Deus normalmente ele nos dá uma nova identidade. Em muitos momentos, as pessoas, elas deixam de nos reconhecer pelo próprio nome, e elas vão nos reconhecer simplesmente por aquilo que nós fazemos, ou por características que nós assumimos. E aí você deixa de ser o seu próprio nome e você passa a ser um rebelde, um drogado, prostituta, um fracassado. E Deus, nesse processo de restauração, de perdão, como resposta ao nosso arrependimento, Ele também nos chama, muitas vezes não por um próprio nome, ou pelo nosso próprio nome, mas Ele passa a nos chamar através de características que Ele gostaria, ou que Ele deseja implantar na nossa vida. Ele vai nos chamar de esperança, de humildade, de graça e de amor. E se você olhar o capítulo 6, ou a partir do capítulo 6, você vai perceber que a situação do povo nesse momento é que eles estão vivendo já há 7 anos no fundo do poço. Há mais ou menos 7 anos eles estão vivendo adorando falsos deuses. E porque eles escolheram esse estilo de vida, eles foram expulsos das suas casas, e nesse momento tem alguns povos, os midianitas e os amalequitas especialmente, que estão oprimindo o povo. E eles estão literalmente vivendo embaixo de ponte, em cabanas, em cavernas. Eles estão vivendo literalmente em buracos, porque esses dois povos que vieram oprimir eles, acabaram tomando tudo que eles tinham. Tudo aquilo que eles construíram, os inimigos vieram e destruíram. Tudo aquilo que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam. Todo o gado que eles tentavam criar, os inimigos vinham e tomavam. Durante 7 anos, eles estão vivendo sob esse tipo de humilhação, se escondendo, se sentindo fraco, se sentindo quebrado. E a sensação quando você está vivendo desse jeito, é que a sensação real é: Deus não está aqui. Deus está em outro lugar. Deus não está comigo. Eu acredito que se Deus estivesse comigo, a minha situação seria diferente. E exatamente no meio desse povo quebrado, perseguido, sem nada, existe um cara chamado Gideão. E o nome Gideão significa guerreiro poderoso. Só que
Quando você olha a vida do cara, ele não é nada disso. Na verdade, eu vejo muitas características de um grande covarde na vida de Gideão. E eu me identifico com Gideão exatamente por causa disso. Não porque ele tem esse nome bonito, mas porque tem características muito claras de um covarde na vida de Gideão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas imagina, a situação que eles estão vivendo é a seguinte: há mais de 7 anos, eles não têm direito de ter orgulho próprio. Há mais de 7 anos, se ele tem alguma coisa, vai chegar um inimigo, dar um tapa na cara e falar: agora isso é meu. Qualquer coisa que ele tenta construir, ou que eles tentam construir nesse momento, vai ser tirado, vai ser roubado. Por isso, quem vive desse jeito, aprende a se esconder. E a primeira cena que aparece Gideão na Bíblia, ele está malhando trigo dentro de um buraco. Malhar trigo, vocês entendem, né? Quando você bate no trigo para separar a palha da semente. Agora, é interessante você fazer isso dentro do buraco. E aí começam as características. Você tem que fazer isso quando você tem medo. Você tem medo de ser visto. Porque se o inimigo te ver fazendo aquilo, ele vai vir e vai roubar o seu trigo. O trigo que deu tanto trabalho para você ter. E como autopreservação, eles passam a viver esse estilo de vida de covarde. De ter que malhar o trigo dentro de um buraco para não perder aquele pouco que ele está fazendo. O pão que ele está fazendo é literalmente o pão do medo. O pão daquele que não pode fazer abertamente. Não pode colher dos frutos do seu trabalho abertamente. E nesse momento já existe uma mudança de posição do povo. O povo está clamando. O povo está dizendo: Deus, nós reconhecemos que nós nos afastamos de você. Nós reconhecemos que nós optamos pelos nossos próprios caminhos. Nós reconhecemos que esse afastamento trouxe toda essa coisa ruim para cima da gente. E Deus responde para eles. Deus fala: eu vou enviar para vocês um libertador. E quando Deus fala isso para a gente, a imagem que vem à nossa mente é de um grande guerreiro. Mas por incrível que pareça, o escolhido para liderar o povo é o covarde que está dentro do buraco. Tão escondido quanto o povo. Mas sabe uma coisa? Ele é a expressão da situação do povo naquele momento. E o povo está daquele jeito. E chega a ser engraçado conforme você vai lendo. A hora que o anjo chega para anunciar para Gideão que ele tinha sido escolhido para libertar o povo. O anjo vai chegar para ele, vai fazer uma saudação toda bonita. Vai dizer para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino Gideão olha para a cara do anjo e fala: você está brincando comigo, né, maluco? Que história que é essa de homem valente? Que é uma brincadeira, um jogo de palavras com o próprio nome dele. E ele aparentemente ele fica chateado com aquela situação. Você está zoando comigo. Olha a minha situação, que história é essa de homem valente? Eu estou fazendo pão dentro de um buraco, amigo. Cadê a valentia da cena? Cadê a ousadia da situação? Essa é a minha situação nesse momento. Homem valente, isso é piada, isso é ironia. O Senhor é comigo? Aonde que o Senhor é comigo? Aonde que o Senhor é com esse povo? Olha a situação que nós estamos. Ele está cético, ele está ferido, ele está quebrado. A sensação, conforme ele vai falando, é que ele passou a ver Deus como um mito. Um mito daquele Deus que fez alguns milagres lá no Egito, que tirou o povo do Egito, mas agora não estava ali de verdade. Agora estava em outro lugar. E nós agimos assim muitas vezes. Mas Deus continua em todos os lugares. Nós é que escolhemos existencialmente nos separarmos dele. Novamente, através de escolhas que negam aquilo que nós professamos com os nossos lábios. De declararmos o senhorio dele e vivermos como se ele simplesmente não estivesse ali. Isso nos coloca numa situação como essa, quebrados e oprimidos e céticos. E a mensagem vai ser: eu quero ajudar vocês, porque agora vocês estão prontos para serem ajudados. Agora vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu quero usar você para fazer isso. E nessa situação é difícil de acreditar. E para ele é difícil de acreditar, a ponto de ele pedir um milagre. Fala: não, fazer o seguinte, faz alguma coisa mágica, faz um bagulho louco aí que eu preciso ver uma manifestação para eu acreditar que você é realmente o que você está dizendo que você é.
que Deus realmente deseja fazer isso que você está me dizendo que Ele deseja fazer. Ele traz uma janta, traz uma refeição para o anjo, e aí tem um momento, o Senhor dos Anéis ali, que o anjo pega o cajado e toca naquela comida e a comida desaparece. Uau! Talvez é verdade, talvez esse cara quer fazer alguma coisa, talvez Deus realmente queira fazer alguma coisa com a gente. Mas sabe o que acontece com ele? Ele ficou com medo. Porque essa é a única coisa, a única característica clara nele. O covarde sempre vai ter medo. O covarde sempre vai ter medo do novo. E por isso que nós, muitas vezes, não temos coragem de encarar o fato de que o mundo lá fora mudou. E porque o mundo mudou, nós também precisamos não mudar a nossa mensagem, mas agir de maneira diferente. Porque as coisas mudaram. E se a gente continuar fazendo essas coisas simplesmente como nós fazíamos há 200 anos atrás, nós vamos deixar de ser relevante, não na essência da mensagem que a gente prega, mas na capacidade que as pessoas vão ter de nos ouvir, porque elas não vão mais entender o que a gente diz, apesar de que o que a gente diz é exatamente o que eles precisam. Faz sentido isso para vocês? Vocês já viram culto de crente em praça pública? É a coisa mais irrelevante do mundo. Sabe por quê? A gente chega lá na praça, monta o som, fala de um jeito que ninguém entende, canta música que ninguém conhece e reclama que eles não estão prestando atenção. Quem está errado? Será que essa é a única estratégia de ganhar a atenção dessas pessoas? Será que essa é a melhor estratégia de ganhar a atenção dessas pessoas? Só uma reflexão. E aí, ele passa a acreditar. E porque houve essas pequenas sementes de fé no coração dele, isso gera uma primeira ação. E precisa ser assim. A fé que existe em nós, ela precisa gerar algum tipo de ação, um movimento. E por isso que eu comecei hoje dizendo que a igreja é o local mais seguro para a gente ouvir essa mensagem perigosa. Essa mensagem que nos leva a fazer alguma coisa. Nós temos que ser, sim, para fazermos. Mas se formos e não fizermos, alguém vai fazer. Alguém que não vai fazer. E essa pessoa vai ser ouvida. Mas quando ouvirem essa pessoa, vão ouvir besteira. Mas só estão ouvindo as besteiras que estão ouvindo, porque aqueles que são, não estão mais fazendo. Infelizmente. E aí ele vai, a primeira ação que ele tem, conforme ele sai da sua própria zona de conforto, e a fé também é assim, ela nos tira dessa nossa zona de conforto. Fé, a gente confunde hoje em dia, aqui no Brasil, eu observo, fé com autoajuda. Fé não é se sentir bem. Caminhar na fé não é se sentir bem. Não é viver uma vida somente de felicidade. Eu acho inaceitável que como cristãos a gente aceite o fato de que um dos lemas de uma das maiores igrejas do Brasil seja pare de sofrer. Cara, isso é inaceitável. Isso não tem nada de cristianismo. Porque a mensagem de Jesus começa com tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E a gente aceita que pare de sofrer é algo que se parece com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo começa com pessoas negando a si mesmo, deixando a sua própria identidade, que foi cuidadosamente construída durante muitos anos para vivenciar uma existência sonhada no coração de Deus. Conforme aqueles homens abandonam aquilo que eles faziam, ou o jeito que eles faziam a coisa, e passam a seguir Jesus, eles encontram sua verdadeira identidade. E isso continua sendo verdade para nós hoje também. Não é aprender a ser bonzinho. Vem para a igreja para aprender a ser bonzinho, você está procurando a coisa errada no lugar errado. Você quer aprender a ser bonzinho, vai para uma escola de boas maneiras. O cristianismo te ensina a revolucionar. Revolucionar em primeiro lugar a sua própria vida. Revolucionar a forma que você lida com o jeitinho brasileiro. A forma que você lida com o pecado, com as suas vontades, mas especialmente com aquilo que Deus diz e a forma que nós nos submetemos àquilo que Ele disse. Da mesma forma que tinha uma missão para o covardão aqui do Gideão, tem uma missão para nós. Eu não sei qual é, mas por incrível que pareça, para esse covarde chamado Gideão, a missão que Deus tinha para ele era salvar uma nação. E a primeira orientação foi: pare de se esconder.
E eu acho que essa é a primeira orientação para nós também. A gente precisa parar de se esconder. A gente precisa se expor um pouco mais. Fazer parte de um grupo de maneira honesta, reconhecendo que existem sim pecados, dificuldades e fraquezas na gente. Fugir do cristianismo cultural, que traz a gente para um lugar como esse, domingo após domingo, para celebrar hipocrisia, fingindo que a gente está tudo bem, fingindo que a gente não tem dor, que a gente não tem luta. Retomar a característica da igreja como comunidade terapêutica, onde a gente compartilha a vida com os seus sorrisos e lágrimas. Duas conclusões aqui. E aí a primeira ação que Gideão vai ter, ele vai até a casa, a cidade do pai dele, e ele derruba todos os altares, todos os ídolos que tem lá. Mas ele ainda está com medo, tanto que ele faz isso de madrugada, você vai perceber. Ele está com medo do pai, ele está com medo da reação do pai dele diante dessa mudança que ele teve. Ele está com medo da família, está com medo da cidade. E aí no dia seguinte, quando a cidade percebe o que Gideão fez, eles entram em polvorosa, porque eles vão dizer, ele matou Deus. E isso gera para a gente duas conclusões, até esse momento, muito claras da história. Primeiro, Gideão ele age mesmo estando com medo. Ele chegou num ponto onde ele não permitiu mais que o medo paralisasse ele. E é assim, a gente não vai deixar de ter medo. A gente não vai deixar de ver a coisa como um desafio. A questão é ter a capacidade de agir, mesmo tendo medo. E o Deus desses caras, o Deus dessa cidade, foi morto por um covarde, cara. Cuidado, que se o Deus que você escolher para servir puder ser morto por um covarde armado, eu acho que você fez uma péssima escolha de Deus. Existe o Deus eterno, que reina inabalável, se oferecendo para se relacionar com a gente. Eu acho que a gente tem escolhido alguns outros deuses, que podem ser roubados, quebrados e mortos. E aí, no dia seguinte, Gideão está lá na casa do pai dele, e está o pai na frente e ele escondido atrás, com medo, é a cara dele. E ele, tanto que o pai vai falar, por favor, não matem meu filho, deixem que Baal, o Deus que ele brigou ontem à noite, venha matar ele. Aí o povo da cidade aceita a situação, fala, não, então beleza, vamos mudar o nome dele. Então, a partir de agora o nome dele vai ser Jerubaal, ou seja, que Baal lute com ele. A partir de agora ele é problema de Baal. E esse lance de nome, ele é interessante. Tem muita identidade. E eu acho que a gente criou uma identidade. Qual que é essa identidade? No caso de Gideão, a identidade dele, nesse processo de transformação, passava por parar de se esconder, parar de destruir antigos altares, destruir algumas crendices que ele viveu. E gente, a igreja evangélica, infelizmente, hoje é cheia de crendice, é cheia de costume. E a gente coloca esse costume acima da realidade da palavra de Deus. E a gente vive mais pelo costume do que pela Bíblia. Eu acho que não só em lugares onde nós reconhecemos a idolatria abertamente, existem altares antigos que precisam ser quebrados. Eu acho que em primeiro lugar no nosso coração também tem. E conforme nós quebramos esses altares, algumas coisas podem mudar. Uma nova identidade vai acontecer. E aí, a partir desse momento, começa um processo de mudança mais claro na vida de Gideão. Ele continua tendo medo, mas ele está mais ousado. E ele tem coragem, nesse momento ele chama o povo para a guerra. Mas antes de ir para a guerra, ele pede, Deus, eu preciso de um milagre. E aí o milagre acontece. Aí fala, não, mais uma vez, para eu ter certeza mesmo, Deus. O cara é medroso, é covarde, gente. Igual nós. Fala, não, Deus, eu preciso de uma prova de que o Senhor me ama. A gente se sente amado por Deus. Fala, não, Deus, mais uma vez, vai. Agora eu vou acreditar. E ele fala, não, Deus, se for realmente isso, eu vou colocar lã lá fora e o sereno vai molhar tudo, menos a lã. E no dia seguinte, está tudo molhado, menos a lã. Não, agora o contrário, Deus. Agora vai estar tudo seco, só a lã vai estar molhada. No dia seguinte, tudo seco, só a lã molhada. Ele fala, não, agora não tem mais jeito. Agora eu vou nem que for com medo. E é assim. A gente vai, nem que for com medo. Se a gente seguir a convicção
que existe no nosso coração, que eu sei que Deus tem colocado, a gente vai deixar de permitir que o medo paralise a gente. E aí, tem no vale, esperando eles para a batalha, mais ou menos 130 mil inimigos. E ele consegue reunir um exército de 32 mil pessoas. E ele chega para esses caras e ele fala: eu vou ser o general de vocês. Agora, eu admiro esses 30 mil, porque você tem que ter coragem para seguir um covarde igual o Gideão batendo no peito falando que vai ser o seu general. Tem que ter mais coragem que Gideão, por exemplo. Aos nossos olhos, essa batalha já está complicada. Nós estamos falando de 130 versus 30, certo? E Deus, Ele vai melhorar a situação para o covarde que está em comando. Deus vai olhar e falar assim: não, tem muita gente no exército de vocês. Então faz o seguinte, Gideão. Você vai perguntar para os caras, quem está com medo da batalha? Quem tiver com medo, você manda embora. E eu fico imaginando o Gideão perguntando: eu também, Deus? Mas não, pô, Gideão, você não, mano. Espera aí. Fica, vai ter bolo. Aí, desses 32, 22 mil voltaram. Porque é assim, sempre tem mais covarde do que corajoso. No meio da gente também é assim. Não espero que vai ter mais corajoso que covarde, porque não, a maioria é covarde. E Deus, agora tem 10 mil contra 130. Deus fala: ainda tem muito, velho. Se vocês forem desse jeito, vocês vão ter a impressão que vocês foram muito estratégicos, que o covarde foi muito esperto, e vocês vão ganhar esse negócio, e vocês não vão ter certeza de que fui eu que dei essa vitória para vocês. Então vamos fazer o seguinte: agora você leva todo mundo, Gideão, para beber água no rio. Quem beber água igual cachorro, que vai lamber a água do rio, firmeza, esse é o soldado que eu quero. Olha que estranho. Alguma vez na vida você já bebeu água igual cachorro? Eu espero que não. Porque... não sei, mas de alguma maneira Gideão acreditou que o controle criativo de quem deveria ficar tinha que estar nas mãos de Deus. E essa é a melhor escolha. Porque não é a coisa mais óbvia você fazer. Mas Gideão teve coragem de fazer isso com Deus. E sobram 300. Não confunda a história. Não são os 300 de Esparta, tá? E Gideão, ele está morrendo de medo. E a batalha está chegando. O momento da batalha está chegando. Agora ele tem 130 mil contra 300. E aí ele fala: putz, eu vou lá ouvir o que estão falando no meio do exército inimigo. E ele vai rastejando, como todo covarde vai para perto do inimigo. E ele chega perto da tenda e ele ouve dois caras conversando, dois caras, soldados inimigos. Aí um deles fala: ah, João, tive um sonho essa noite. É mesmo? O que você sonhou? Ah, eu sonhei que a gente estava sentado aqui no vale, aí vinha um pãozinho francês rolando colina abaixo e esmagava o nosso exército inteiro. Aí o cara falou: putz, eu sei o que isso significa, velho. Sabe o que é? Esse tal de Gideão que disse que vão vir guerrear com a gente aqui, esse cara vai vir aqui igual esse pãozinho desceu rolando e ele vai acabar com a gente. Sério, velho. Aí ele começa a falar: ah, eles têm medo também. Quer dizer que eles estão com medo de que de alguma maneira o exército que eu estou liderando, esse bando quebrado, medroso, colocou por algum motivo medo no coração desses caras. Então eu preciso tirar proveito disso. E aí Gideão, ele tem uma ideia, ele tem uma estratégia. Ele divide esses 300, aí você vê, não é Deus que dá estratégia, é o covarde que dá estratégia, porque ele percebe medo dos caras e ele fala: de medo eu entendo. Se esses caras estão com medo, eu sei como botar terror no coração deles agora, porque se tem uma coisa que eu conheço na vida é medo. E aí ele divide os seus soldados ao redor dos inimigos, no escuro da noite. Pensa, não tinha iluminação pública nessa época, nada disso, entenda a cena. E ele pede para eles tocarem a trombeta em um determinado momento e quebrarem o vaso com a tocha que está lá dentro. Isso significa, cada vez no costume da organização dos exércitos na época, quando tocavam a trombeta daquele jeito, que davam aquele sinal, significa que atrás do cara que tocou a trombeta tinha entre 100 e 1000 soldados. E
E de repente esses caras estão ouvindo 300 trombetas tocando. Uma matemática rápida. Eles são japoneses, vai, não me decepciona. Uma matemática rápida vai dizer que tem talvez 300 mil homens chegando para atacar esses caras. E Gideão entende de como o covarde se sente quando fala que tem 300 mil negros chegando para te atacar. E começa um caos no acampamento dos inimigos. E no meio daquela escuridão, um cara esbarra em alguém com uma espada e fala: nossa, o inimigo já está aqui, e mata ele. E isso gera um caos tão grande que na escuridão da noite, o próprio exército praticamente se destrói. Gideão entende de medo. Ele passou tanto medo na vida dele, que ele sabia o quanto isso pode desorganizar a vida de uma pessoa, o quanto isso pode desorganizar toda a estratégia estabelecida, no caso daquele exército. E a gente pode... Gideão, ele não nasce guerreiro, mas ele aprende isso. Daí, acontece isso com a gente também. Muitas vezes a nossa grande fraqueza na vida, ela pode se tornar uma grande ferramenta ministerial. Eu fui viciado, eu sei como viciado se sente. Eu fui quebrado. Eu consigo sentar com alguém desse jeito, entender de onde esse cara está vindo. Entender que muitas vezes não é frescura, não é ser vergonhice. Que é difícil mesmo. A minha grande história de derrota na vida, hoje me serve. Qual que é a sua? De que maneira a gente pode usar isso? Eu acho que hoje a gente pode encontrar ou descobrir a nossa identidade real. Um nome diferente, um nome novo, mais que um nome, uma característica, né? As pessoas vão dizer pra gente: não, agora você já está, é muito velha, é muito gorda, é muito feia, é muito magra, é muito não sei o quê. E a gente não faz aquilo que a gente tem a impressão que Deus está chamando a gente a fazer, por causa dessas características que de alguma maneira nos impuseram, e essas características se tornaram a nossa identidade. Ou então às vezes a gente não faz por orgulho, porque a gente olha a nossa situação e fala: não, eu sou só garçom, eu sou só peão, eu sou só designer, eu sou só chefe, eu sou só filho do dono. Acho que a gente precisa derrubar os altares dos rótulos que a gente permite que sejam estabelecidos sobre nós. Gideão teve coragem de fazer isso, para assumir a identidade, o chamado que Deus tinha para ele. Nosso rótulo não pode ser mau pai, mau filho. A gente pode romper com isso, fazendo a escolha de ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um cidadão honesto. A igreja é o lugar mais seguro para a gente ouvir essa mensagem perigosa, porque ela vai mudar a gente. Ela vai tirar a gente da nossa própria zona de conforto. Ela vai levar a gente, talvez, a lugares onde naturalmente nós não iríamos. Porém, ela pode parar de permitir de nós estarmos em lugares onde nós estivemos a vida inteira e nós sabemos que nós não deveríamos estar. Eu acredito que Deus, Ele deseja nos dizer, sussurrar uma parte nova, um novo nome, uma nova identidade, começar um processo em nós. E não é a respeito de como nós nos sentimos. O cara estava fazendo pão dentro de um buraco, por medo. Talvez a gente está vivendo assim também, com a cabeça baixa, por medo de ser engolido, de ser ultrapassado, tantos outros medos que possivelmente batem a nossa porta. Mas não precisa ser assim. A gente pode romper com esse sistema. E não é uma mensagem positivista, é uma mensagem de submissão à pessoa de Deus, à palavra de Deus, ao reino de Deus. Isso é o reino. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pelo teu convite de submissão exposto a nós hoje. Muito obrigado, porque nós podemos escolher
te conhecer, não pelas besteiras que ouvimos falar a respeito de você, mas pela tua própria palavra, Senhor. Muito obrigado, porque pode existir um convite para nós hoje. Um convite que fala sobre a nossa identidade mediante a eternidade que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, Deus, porque pode haver um processo de mudança de identidade para que a gente encontre a nossa verdadeira identidade naquilo que o Senhor tem para nós. Em você mesmo, Deus. Nosso destino é você. Nosso destino não é fazer coisas. Nosso destino é estar com você, conectados, ligados através da fé e da salvação em Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Conhecer a Ti como o único Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. E nós escolhemos isso hoje, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós e mostra que esse elo entre nós nasceu no Teu coração e nos atrai não por medo, mas por amor, para que nós estejamos eternamente contigo. Vem, Espírito Santo, mostra-nos que mais do que as coisas que o Senhor pode fazer com as Tuas mãos, o Senhor deseja estar próximo do nosso coração, habitando em nós e dirigindo as nossas escolhas, para a Tua honra, para a Tua glória, para toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.